Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e nós vamos falar hoje com um fera em endocrinologia. Nós sabemos que algumas crianças têm dificuldade de crescimento e existem hormônios ligados a essa fase de puberdade e que amadurece as crianças e vão fazendo com que elas cresçam. E algumas passam por dificuldades de diagnóstico e nós vamos aprender quais são os hormônios, a importância, o diagnóstico, com essa fera, que é o Dr. Caio Guanais. Seja muito bem-vindo. Muito prazer, Marcelo. Legal. É muito bom estar aqui novamente. A gente pediu para você vir. A última vez que nós viemos, uma das partes mais comentadas foi sobre a fome emocional, que existem medicamentos que trabalhem sobre a questão da recompensa. Muitas pessoas, quem não viu ainda, vai lá, procura o Dr. Caio Guanais no Flemingcast ou no próprio canal 25 e veja essa parte, foi muito legal. Só que a gente sabe que é bem difícil o diagnóstico, às vezes, da pessoa que não está conseguindo crescer. Então, algumas crianças, na fase de adolescência, que tem que ligar uma chavinha e aí parece que meu filho não está ganhando altura, ele é o menorzinho da turma e isso é uma dor comum. Então, fala um pouquinho o que acontece com a criança e adolescente nesse período e a importância de um determinado hormônio para a criança crescer. Perfeito, Marcelo. A gente sabe que são os diversos fatores que estimulam o crescimento da criança. Quando a gente faz esse rastreio ali das coisas que podem cursar com deficiência do crescimento, a gente tem que sempre avaliar algumas deficiências de vitaminas, disfunção tireoidiana, ou um quadro de desnutrição, ou algumas doenças sindrômicas. Se a gente não encontra nenhum desses fatores, a gente classifica como um baixo crescimento idiopático. E aí a gente lança a mão de um exame para a gente verificar se essa criança não tem uma baixa secreção de GH, que é o hormônio do crescimento. Você falou coisas complexas aí, peraí. Então, primeiro a gente tira doenças de hipotireoidismo, outras coisas. Desnutrição, deficiências de vitaminas, doença celíaca. Aí você falou sobre deficiência de crescimento idiopática. Como é que é esse termo aí? Isso. O termo idiopático, ele significa que não tem nenhuma causa ainda conhecida para aquele problema. Entendi. Mas aqui, então, fez os exames, está normal. E é muita queixa, às vezes acontece. Fez os exames lá, está normal. Aí você falou do hormônio do crescimento. Exatamente. Tá. Aí a gente faz um exame para avaliar se esse paciente ele não está com deficiência do hormônio do crescimento. O GH, que é o hormônio do crescimento, ele é um hormônio que ele é secretado numa glândulazinha aqui na base do nosso cérebro, que se chama hipófise. Tá. Esse GH sai da hipófise, cai na nossa corrente sanguínea, chega no fígado e ativa um outro hormônio que se chama IGF-1. Esse IGF-1 é responsável por promover o crescimento dos tecidos do nosso corpo, entre eles das cartilagens, que é o que promove o crescimento das crianças. Então, a cartilagem promove o crescimento baseado no hormônio da hipófise que vai lá no fígado, estimula o IGF-1. O IGF-1 é um exame que a gente pode dosar nos exames de sangue. Tá. E o IGF-1, propriamente, que faz o crescimento das cartilagens, que isso está relacionado ao aumento da altura, mas também faz o crescimento de diversos outros órgãos do nosso corpo. E é por isso, então, que depois desse hormônio cresce cartilagem, os médicos pedem aquele raio-x, radiografia. Fala um pouquinho sobre a importância dessa radiografia, como que ela é feita e por que se faz essa radiografia. A gente faz a radiografia de mãos e punhos, que é para a gente avaliar qual que é a idade óssea daquela criança. Porque muitas das vezes acontece uma patologia que se chama atraso constitucional do crescimento. O que é isso? É aquela criança que tem uma idade cronológica, uma idade verdadeira, que está mais avançada, mas a idade óssea dela ainda é de uma criança mais nova. Então, o osso demorou para crescer? Exatamente, o osso demorou para se desenvolver.
E aí essa vai ser uma criança que normalmente ela vai demorar mais para crescer, ela vai ver os coleguinhas ali crescendo antes do que ela, mas no final ela vai atingir uma altura muito semelhante a uma criança sem a doença. Então ela só demorou um pouquinho mais para crescer. Entendi. Então essa criança, ela tem só ela vai demorar. Então às vezes eu já vi uma vez, meu filho demorou para crescer até os 14, 15, depois pegou, deu um estirão, eles falam, né? Muito provavelmente essa criança ela tinha 14 anos, mas o raio-x ali da idade óssea poderia ser de uma criança de 11, 10 anos. Isso. Aí não se põe em GH. Aí para esses casos a gente só aguarda. É uma conduta que a gente chama de observacional. A gente só vai observar com bastante tranquilidade, porque depois essa criança ela vai crescer e vai atingir uma estatura-alvo. Entendi. Então aí você diagnosticou hipotireoidismo, problema nutricional, a idade óssea está batendo com o quadro da idade da pessoa. Então, por exemplo, você tirou com 11, 12 anos, 13 anos, e a idade óssea é 13 também, certo? Uhum. Aí quando que a gente vê o GH, como que dosa esse hormônio e se existe alguma especificidade de procedimentos para poder fazer esse diagnóstico? Perfeito, Marcelo. Depois que a gente excluiu todos esses diagnósticos, a gente vai avaliar se essa criança ela não tem deficiência do hormônio do crescimento, que é o GH. Tá. O GH ele é um hormônio que ele é secretado de maneira pulsátil, principalmente no período da noite e quando a gente está em sono profundo. Por isso que é importante dormir de maneira adequada para ter a correta liberação do GH. Mas a gente sabe que, pelo fato dele ter essa secreção pulsátil, a gente dosar ali o exame de sangue do GH, ele não tem um valor com um significado muito importante para a gente. Então, deixa eu até te interromper, desculpa te falar. Porque alguns exames que a gente já pegou no laboratório, o basal, que é a pessoa está em repouso, colheu o sangue lá, deu normal, né? E aí, a gente sabe que em alguns casos não é só dosar o basal. Tem que ter uma outra técnica, tem que ter um outro procedimento que médicos endocrinologistas pedem para um diagnóstico mais preciso, quando a gente vê que a criança não está crescendo e já excluiu tudo isso. Exatamente. Então, aí a gente lança a mão de um teste, que é um teste funcional, que se chama dosagem do GH após o estímulo da insulina. Tá. Vou explicar basicamente isso, porque isso é muito importante, né? A gente saber que esse é o diferencial para um diagnóstico. E eu, pessoalmente, aprendi faz pouco tempo da importância desse diagnóstico, não só do GH basal. Existe uma diferença. Então, explica para nós essa diferença. Então, pelo fato do GH ele ter essa pulsatilidade, ele não tem muito valor ali dessa amostra isolada do GH. A gente pode estar dosando ali no momento que ele esteja mais alto ou que ele esteja mais baixo. Então, realmente, muitas vezes esse GH normal da manhã, ele não vai ter um valor significativo ali para a gente. A gente vai lançar mão desse teste, que é a dosagem do GH após o estímulo com a insulina. Como que funciona esse teste? A insulina, ela é um hormônio que causa hipoglicemia. E a gente sabe que o GH, ele é um hormônio que a gente chama que é contrarregulatório. Ou seja, quando a nossa glicemia está mais baixo, o GH está mais alto. E o contrário também é verdadeiro. Quando a nossa glicemia está mais alta, o nosso GH está mais baixo. Certo. Então, o que é o raciocínio desse teste? A gente faz uma aplicação de insulina endovenosa, com a criança monitorizada, medindo ali os níveis de glicemia. Tá. E aí, por conta dessa insulina, a criança vai ter um quadro de hipoglicemia, e aí é nessa hipoglicemia que a gente faz a dosagem do GH. E a gente aproveita e faz a dosagem de um outro hormônio também, que é o cortisol. E qual que é a lógica disso? Certo. Se a criança com hipoglicemia, que é o momento do GH estar mais alto, a gente dosa e esse GH está baixo, a gente firma o diagnóstico que essa criança tem de fato uma deficiência de GH. Então, deixa eu ver se eu entendi e explicar, pessoal. Quando a insulina sobe, como ela é contrarregulatório, o GH tem que subir. A insulina ela promove a hipoglicemia. Isso, a hipoglicemia é falta de açúcar no sangue. Hipoglicemia é pouco açúcar no sangue, exatamente. Isso. E qual que é a lógica? O GH ele é para estar alto quando a glicemia, quando o açúcar no sangue está baixo.
Ah, então a insulina eu peguei e diminuí a glicose. A glicose está aqui, então o GH tem que subir. Isso, se a gente tem, exatamente, se a gente tem um açúcar baixo no sangue, hipoglicemia, esse GH ele tem que estar bem alto. E se a gente dosa o GH dessa criança em hipoglicemia e esse GH está baixo, a gente tem certeza que essa criança tem uma deficiência na produção do GH. Entendi. Entendeu a lógica do teste? Entendi. A lógica que a gente faz para dosar o cortisol é a mesma do GH, do estímulo. Porque você tem o cortisol sérico da manhã, você tem o cortisol urinário de 24 horas e você tem o cortisol salivar noturno. Certo. Quando que você vai pedir cada um? No horário que eu quero. Exatamente. Você Então, por exemplo, tá suspeitando do quê? Se eu tenho um cortisol noturno, eu quero dosar noturno. Isso. À tarde e de manhã. Mas aí qual que é a lógica? Por exemplo, se você está pensando que o seu paciente está produzindo muito cortisol, qual desses três que você vai pedir? Manhã, noturno ou urina de 24 horas? Aonde eu... Ah, na urina. Porque eu vou saber quanto que está sendo eliminado. Isso, da urina é um, mas tem outro. Qual que vai ser? De manhã ou vai ser de noite? Se ele está produzindo muito cortisol. Se ele está produzindo muito, à noite é para diminuir. Certo? Porque entra melatonina. Exatamente. E ele tem que diminuir. Então, se ele está produzindo muito, eu vou pesquisar onde ele tem que estar baixo. Eu pediria à noite, às 23 horas. Exatamente, essa é a lógica. Tem muito médico que não sabe isso. Aí não dá para o cara ir lá no seu laboratório às 23 da noite e dosar no sangue. Aí por isso que você dá o salivar para ele dosar na casa dele na saliva. Tá vendo? Se você está com problema de cortisol, está produzindo muito, importante saber que também tem o cortisol salivar. A gente faz o cortisol salivar 3 amostras lá. Isso. E eu não sabia que o pico que você quer olhar é na onde que ele está baixo. Exatamente. Que é exatamente o mesmo fundamento do GH. Que é exatamente o mesmo fundamento. Eu produzo uma hipoglicemia para ver se ele reage. Exatamente. E se eu estou suspeitando que meu paciente está produzindo pouco cortisol, eu tenho que dosar no horário do dia que é para esse cortisol estar mais alto, que é no horário da manhã. E a gente faz o cortisol sérico da manhã. Pessoal, a gente entendeu, mas a gente vai repetir depois do break e a gente vai ver quais são os tratamentos no caso dessas crianças que têm teste de GH com estímulo positivo. A gente volta já. Se você tem na família alguém com doença de Parkinson, essa mensagem é para você. Sou Laura Souza, neurologista, e reconheço o quanto é desafiador cuidar de pacientes com doença de Parkinson. Esse cuidado envolve rotina, paciência, afeto e muitas vezes esconde exaustão e dúvidas. É por isso que aqui na equipe Epione Parkinson também cuidamos de quem cuida. Oferecemos orientação, acolhimento e apoio psicológico às famílias. Aqui vocês caminham junto com a gente e cada vitória do paciente também é sua. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio e gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, falando sobre o hormônio do crescimento, diagnósticos do GH quando tem um estímulo. Então nós vamos recapitular, porque como é um exame ultra complexo,
e existem vários estímulos com vários hormônios, não é só eu ir lá, dar o braço, hormônio do crescimento, está tudo bem. Nós sabemos que médicos especialistas que vão diagnosticar um problema de GH, é importantíssimo você ter o teste certo. Tanto é que o uso de GH errado é problema, não é? Com certeza, Marcelo. Vamos falar um pouquinho sobre usar GH e não precisar, antes da gente entrar de novo. Pode ou não pode? Infelizmente, então, Marcelo, a gente vê algumas prescrições sem a correta finalidade do GH. Então. Muitas vezes as pessoas usam com o intuito de ganho de massa muscular. Sim. Mas a gente sabe que isso é vedado pelo Conselho Regional de Medicina. Sim. Isso pode expor o paciente a muitos riscos, sendo que os principais riscos eles são relacionados a que se aquela pessoa ela já tem alguma célula cancerígena no corpo, a gente dar o hormônio do crescimento, a gente pode proliferar essa célula cancerígena de maneira mais rápida. Tá vendo a seriedade, pessoal? Então, agora também, assim como a medicina é fantástica. Então, quem tem a deficiência precisa do hormônio. Exatamente. Quem não tem, não precisa e pode causar até uma neoplasia, um câncer. Então, é porque o corpo tem que estar regulado. Então, quem tem problema do hormônio tem que tomar o hormônio. Então, para fazer o teste diagnóstico, nós vamos repetir. Como que é feito o teste? Você dosa, então a criança chega no laboratório e aí a gente vai fazer um acesso, vai pôr uma agulhinha. Exatamente. Nessa agulhinha, aqui nós vamos injetar o quê, doutor? Isso, a gente mantém a criança sempre com acesso. Com acesso. A gente vai monitorizar essa criança e vai medir a glicemia sempre com bastante frequência. E a gente vai aplicar uma medicação que é a insulina. Insulina, pessoal, para quem sabe que é diabético, às vezes precisa tomar insulina. Por quê? Porque a glicose sobe. A glicose subiu, a insulina vem lá e abaixa. Na criança, a gente vai diminuir, então, injetar insulina para a glicose do paciente abaixar a nível seguro, com o médico junto, a glicose abaixa. Quando essa glicose abaixa, doutor, o GH, para dar tudo certo, então para o paciente ser normal. O GH tem que estar alto. Ok. Entendeu, pessoal? Então, a gente deu hipoglicemia na criancinha, no adolescente, na pessoa lá. Aí, deu. Glicose baixa. Vai tirar o sangue desse braço aqui e vai ver se o GH subiu. Exatamente. Se subiu, essa criança ela não tem deficiência de GH. Isso. É um comportamento que a gente chama fisiológico, ou seja, um comportamento normal. Isso. O corpo se regulou. Então, seu filho talvez não vai ser tão alto. Ali não é uma falta do GH. Exatamente. Não Se o raio-x está tudo ok, né? Viu a idade óssea. Fez o teste, não cresceu, talvez é a genética. Veio de uma família mais baixa, né? Mas não vai ser tão alto. Agora, vamos supor, injetou a insulina, glicose diminuiu, agora eu vou tirar o GH, o hormônio, e vou dosar, ele deu baixo. O que acontece? Se ele deu baixo, a gente firma o diagnóstico de deficiência de GH. Porque na hipoglicemia, quando o açúcar está mais baixo no sangue, o normal é que o GH esteja mais alto. Se o GH, nessa circunstância de hipoglicemia, ele não está alto, aí a gente fecha o diagnóstico de deficiência de GH. Então, a gente provoca o corpo para ele poder produzir o GH. Então, a gente cria circunstâncias para o corpo falar, opa, se nessa circunstância ele não produziu, temos aí um problema. Exatamente. Aí... Essa aqui é toda a lógica do teste funcional. E por que é tão difícil, pessoal? Porque nem todo mundo ou laboratório faz esse teste. E às vezes não, precisa desse teste. Porque o que acontece, doutor? Vamos supor que a criança precisa do GH. O governo dá esse medicamento, pega na farmácia. Quais são as possibilidades para nós, que talvez temos pacientes ou parentes que precisam de GH dentro desse critério correto da endocrinologia, dentro desse teste positivo, ou seja, o GH deu baixo, mesmo com a aplicação da insulina, então, ou seja, o paciente tem problema, como que faz a partir daí? Se a gente firma o diagnóstico de deficiência de GH, a gente pode entrar com um processo na farmácia de alto custo e o governo ele libera para essas crianças gratuitamente a medicação. Mas um critério básico para a liberação dessa medicação é ter feito esse teste funcional que a gente comentou agora há pouco. Isso. E esse teste, infelizmente, ainda nós não temos no SUS, né? Às vezes é difícil de conseguir, tem que ser em laboratórios particulares,
Então, e como que é o nome desse teste? Como que é prescrito pelo médico esse teste que chega no laboratório? Porque não é só GH, dosagem de GH, é diferente. Como que é? O nome do teste é dosagem de GH após estímulo com insulina, ou abreviadamente é o ITT. ITT. Então, esse exame é que vai dar o fiel da balança. Então, você, mamãe, que está preocupada aí com o seu filho, fez a idade óssea, tá ok. Excluiu um hipotireoidismo, excluiu doenças nutricionais, está comendo direitinho, mas não está crescendo. O diagnóstico é feito através de médicos endocrinologistas que encaminham ao laboratório, que faz esse teste da insulina, introdução da insulina, diminui a glicose, e depois disso, se o GH não cresceu, não aumentou, você tem um diagnóstico disso. E aí, em cima disso, tem como entrar com um advogado, tem como você se orientar, pegar esse medicamento, porque é um medicamento provavelmente caro, né? Tem um custo significativo, né? Isso, Marcelo. O GH é uma medicação que é extremamente cara e não é necessário nem entrar com advogado, não. É só o parecer médico, o resultado dos exames e é autorizado pela própria farmácia de alto custo do município. Que legal. Então, pessoal, eu trouxe esse conhecimento porque há muita dúvida. E principalmente porque eu fiz o exame de hormônio de crescimento e deu normal. E eu, pessoalmente, fiquei sabendo disso e já tive casos também de pessoas próximas de mim que só deu positivo quando fez o estímulo. Exatamente, isso é muito comum. Isso é muito comum de acontecer, Marcelo. Então. Exatamente por isso, porque o GH randômico, que é o aleatório, sem ser no teste, ele não tem um significado muito importante para a gente. E é isso que acontece. Então, como ele oscila, exatamente, eu tenho que provocar a hora que eu realmente quero ligar o carro e está sem bateria. Vamos dizer assim? Exatamente. Pode ser uma ilustração bem simples. Vou ligar, não tem bateria. Não tem bateria na hora que eu liguei. Está tudo certo com a chave. As rodas tá tudo certo. O motor tá com óleo. Tá com água no radiador. Não ligou, tá com falta de GH. Então, falta de bateria para crescer. Então, é isso daí. Exatamente. Que legal. Tá bom? Eu não entendo de médico, mas entendo de bateria. Não, é que a gente sabe que o laboratório se complementa à medicina. Então, cada um na sua praia. Eu doso os hormônios lá. Tá, mas por que esse precisa? Especificamente porque, repete, a hipófise e o fígado que está relacionado, só para a gente deixar fixado, o que acontece nessa regulação? Na verdade, tudo começa numa glândula que chama hipotálamo, que o hipotálamo ele secreta um precursor do GH, que é o GNRH. O GNRH chega na hipófise e faz a hipófise produzir o GH. Esse GH ele vai para a nossa corrente sanguínea, chega ali no nosso fígado e produz um outro hormônio que se chama IGF-1. O IGF-1 que é o verdadeiro responsável pelo crescimento de todos os órgãos. Você viu que ele contou outro hormônio, né? Daqui a pouco, se eu perguntar de novo, ele vai falando... Porque, assim, a grande dificuldade que às vezes a gente tem com os médicos é transformar numa linguagem simples, né? Porque se você entende aí, você consegue chegar no seu médico e falar assim, olha, eu queria fazer o GH com estímulo. Só falar isso. Aí o médico já vai, por que você está suspeitando disso? O raio-x deu normal. Então, não tem hipotireoidismo, ele come direitinho. E aí fala, o GH com estímulo. Então, o que a gente tenta fazer no programa, e a gente se esforça ao máximo, é trazer o máximo de conhecimento numa linguagem que todo mundo entenda. Agora todo mundo entendeu, se ele não falar outro hormônio aqui. Não, mas obrigado por ter vindo. Prazer. A gente sabe da importância da medicina e cada vez a especialidade de cada segmento da medicina traz isso, né? Eu estava vendo um ortopedista que é especializado em pisada, né? Como pisa. Aí uma palmilha pode corrigir um problema sério no quadril e joelho. Se o paciente não usar essa palmilha, lá na frente vai ter um desgaste osso ou de quadril com uma simples palmilha. Então, veja como que cada um na sua praia se completa. Então, eu quero agradecer você, Dr. Caio, por ter vindo mais uma vez. A outra vez sobre fome emocional e outras coisas do metabolismo. Você também é do esporte, triatleta. Vai correr alguma coisa recente? Ainda não tem nada ainda. A próxima prova agora é o Ironman 70.3 de Florianópolis, em outubro. Tá chegando. 70.3 quilômetros? O Ironman 70.3 ele é 1.8 quilômetros de natação, 90 de bicicleta e 21 de corrida no final. Então tá bom. Boa prova para você. Esse é o Dr. Caio Guanais. Quem precisar, o procure. E se você tem problema, dúvida de hormônio de crescimento,
Esse programa foi específico para que você, mamãe, tenha certeza do que pode estar acontecendo e, em cima dos melhores exames, poder ter um diagnóstico correto e ter um medicamento gratuito, aí através do SUS e medicamento de alto custo. Um beijo para vocês, obrigado Dr. Caio Guanais, e até a próxima semana com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Minigo. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione, centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work.